Oi, vamos fazer transplante de muda de baleeira? A gente fez, nos vídeos anteriores, a gente ensinou a fazer a semeadura, né, das sementes da erva baleeira. A gente mostrou, né, nos vídeos anteriores também mudas por estaquia, mudas, né, por sementes. A gente começou aqui, né, a gente começou a brincadeira fazendo uma primeira sementeira, né? Onde a gente semeou, né? Eu fiz o vídeo, vocês podem ver depois os vídeos anteriores, tem lá. Eu semeei as sementes e aqui eu já fiz o transplante de várias delas, né? Justo como é que faz o transplante, né? A gente vai ter que tomar sempre cuidado, a terra está um pouco úmida, não molhada demais, né? Aqui como tinha muitas, né? A gente vai ter que tirar, porque senão desbastar, porque senão elas começam a morrer afogadas, né? A gente vai observar, a gente tem algumas mudinhas que já tem as folhas um pouco mais velhas, né? E observem, ó, se você olhar as folhas de baixo, elas são arredondadas, né? Não tem nada a ver com a folha da erva baleeira, né? Bem diferente, né, Célia? Uhum. Quando a gente pensa quando a gente viu a primeira vez, né? A gente nem achava que era erva baleeira, né? Só para imaginar. E aqui a gente já vê uma folha maior, ó. Tá vendo a folha maior? Mais rugosa também. Ela é toda cerilhada, né? Bem áspera, né? É que a gente não tem a folha velha. Paulinho vai buscar a folha velha pra gente lá fora. Tem a folha velha lá fora, o Paulinho já vai buscar, a gente vai mostrar. Aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou mostrar pra vocês, olha. Então aqui a gente tá deixando as mudas menores, né? A gente tá clareando, rareando elas, né? E para depois tem algumas ainda nascendo, né? A gente vai tirar essa maior aqui, ó. Eu vou tirar com cuidado. Tá lá do lado do Thiago. Tira com cuidado. E ela vai vir a raiz toda, porque se ela quebrar, a gente vai perder a muda. Aqui, ó, eu tenho duas, ó. Então vou tirar, vou separar, ó, ficou um pouquinho de terra para cada uma delas. Aqui a gente já tem um vasinho preparado. A gente lembrar sempre, tá, gente? A gente não pode, que nem aqui, ó. Só mostrar para vocês aqui, né? Ela tá enterrada até aqui. Eu não posso enterrar mais, porque senão eu vou afogar ela, né? Então aqui eu vou agora firma a terra. Como ela tá com pouco sol, a gente vai ter que tomar muito cuidado agora nos próximos dias, né? A gente vai regar, a gente vai regar ela todos os dias, deixar na sombra, até ela enraizar bem. Ela enraizou, depois a gente vai apresentando ela para a parte do sol, né? Aqui a Célia tá com a... Vem cá, Paulinho, mostra aí, pessoal, a folha velha. Paulinho foi buscar a folha lá fora. Ó, gente. Então aqui são duas, né? Tira uma só. Ó, a parte de trás, a parte da frente. Então a gente tem uma folha lanceolada, né, Paulinho? Uma forma de lança, ovalada, né? A gente poderia dizer que ela é uma folha toda característica ovoide, né? Similar com o ovo. Toda serilhada ao redor. O serilhado é todo esse... áspera. A gente tem uma... Que, aliás, quando a gente passa, né, Célia? A Célia sempre faz isso, né? Ela tem tanto óleo essencial, né, que só passar a mão, você já sente o cheiro do óleo essencial dela, né? Ela tem bastante vesículas de óleo essencial, provavelmente, né? Qualquer pequeno movimento, né, rompe a vesícula de óleo essencial, libera o cheiro, né? Então, essa diferente das outras, né? Porque as outras, para você sentir o cheiro, tem que espremer a esmagar folha, um pouco, né? Mas essa aqui não precisa. Então aqui, só vou mostrar para vocês, ó, olha quantas mudinhas tem, né? Então vamos tirar uma aqui pequena. Vou puxar devagar, tá? Devagar, porque senão ela quebra. Ó, vou tirar pela raiz, ó, tá vendo? Tirou a raiz limpa, mas é uma plantinha que ela enraiza fácil, né? Ó, não enterro demais. Vou firmar a terra aqui. Firmou. Vou tirar mais uma aqui. Ó, tirei. Essa ficou com um pouco de... Tirei com um pouco de terra, mas não tanto. Olha lá. Vou firmar. Essa teve sorte, né? Ficou com um vasinho um pouquinho maior. Embora a gente tenha esses vasinhos mesmo pequenos, né? Aqui agora vai mais ou menos um mês, né?
a gente vai começar a observar que as raízes, né, elas vão se enraizando na terra, vai sair raiz na parte de baixo, né? A gente tem um furinho, né, então a raiz já vai para o fundo. Quando isso começa a sair raízes, né, a gente sabe que ela está com um vasinho bem enraizado. Então a gente consegue tirar a terra, né, e ela fica grudada na raiz. E aí depois eu vou colocar no local definitivo, né? A gente vai fazer depois um outro vídeo, né, mostrando para vocês quando a gente coloca no local definitivo, como é que a gente vai escolher o local e tal. E a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês. Essa daqui então é só para vocês imaginarem, né? Já é muda de semente de uma outra. Eu consegui 3 sementes de uma baleeira, né? E com essas 3 sementes eu plantei 3, nasceram 2, né? E essas 2 eu plantei no espaço lá da Pax Opus, né? E já lá, mesmo baixinha, mesmo nova, né? Eu plantei, eu acho que foi o ano passado, mês de setembro, outubro, né? Ela cresceu tanto, né? Que a gente já tá, você imagina, setembro, acho que foi. E aí a gente plantou, ela estava com quanto? Uns 2 palmos de altura. Ela já está com 1,5 metro, quase 2 metros de altura. Então ela cresceu muito rápido, né? Porque o solo lá é bem fértil, né? E a gente, eu já coletei sementes, né? 3 vezes, né? Então ela já está produzindo sementes. Então é uma planta que, mesmo novinha, né? Aqui a gente não consegue ver ainda racemozinhos, né? Justo o que é racemo, né? Aqui a gente tem, ó, a gente está secando, a Célia está secando ela, né? Ela ganhou de presente aí as folhas. O racemo é um cacho, né? Aqui é o cacho de flores, né? Se vocês forem ver nos vídeos que eu já fiz, já postei muito sobre ela, né? A gente tem as pequenas florezinhas, né? Daqui que dá, eu consegui cachos, né? Foi a primeira vez que eu consegui com tanta semente, né? Então a gente está fazendo multiplicação dessa variedade, né? Porque essa variedade produz muita semente. Então a gente tem uma característica interessante, né? Sim. Que a gente gosta muito dessa coisa de perpetuação de espécies, né? Então a gente vai perpetuar essa que tem bastante semente. Só eu queria saber se a gente tem bastante óleo essencial também, porque é o princípio ativo que interessa pra gente, né? Como a gente não tem laboratório para analisar por enquanto, né? A gente teria que fazer a extração do óleo essencial, depois mandar analisar, né? Para ver, até ver o rendimento da extração do óleo essencial, para a gente saber o quanto, se é uma variedade interessante ou não, do ponto de vista comercial e do ponto de vista terapêutico, né? Porque a gente pensa sempre na quantidade de princípio ativo que a gente tem dentro dessa planta, né? Então, mostrar para vocês, né? Essa aqui vai voltar lá para a janela, né? Se vocês forem ver, eu postei no dia 30 de março, né? Eu postei um short, e aí vocês podem lá no meu canal no YouTube, né? Gilson Gilberto Terapias Naturais, vocês vão encontrar um vídeo mostrando, né? Plantinhas que estão brotando, né? Quer dizer, nascendo, né? Outras que essas que estavam já, como é que estava esse vaso, e mudinhas feitas por estaquia, né? Justo o que é estaquia, né? A gente pega um galho, né? Geralmente a gente tira, vai ver a profundidade de um vaso que a gente tem, né? Pode ser um saquinho plástico, né? A gente vai ter a profundidade, a gente vai sempre plantar 2/3, né? Enterrar 2/3 e deixar 1/3 para fora, né? E aí a gente vai ter que aguar, né? Porque aí ela vai enraizando, né? Então, são 2 formas práticas, né, que a gente tem de fazer mudas. Práticas porque eu falo que tem outras formas de fazer mudas, né? A gente tem as mudas feitas também por micropropagação, né? Você pega um pequeno pedacinho da planta, né? E aí você vai produzir mudas em laboratório, né? Tem um tecido meristemático, né? Que ele vai produzir raiz, vai produzir caule, né? Você produz milhares a partir de um pequeno pedacinho, né? Então é uma outra forma, né? Produz os clones, como a Célia está falando, né? Então aqui a gente tem coisa mais prática, né? Mais fácil para fazer, para quando a gente pensa no método mais caseiro, né? Quando a gente pensa em clonagem, é um método de produção de muda, né? Em alta escala, né? Então a gente está pensando em parte comercial mesmo, né? Isso aqui agora vai para a sombra, né? A gente vai esperar ela enraizar bem, aguar todos os dias, deixado na sombra, ela vai enraizar e depois a gente vai apresentando o sol aos poucos, né? Quando a gente apresenta o sol aos poucos, ela começa a ficar com a folha mais grossa, né? Mais áspera, mais óleo essencial, ela vai ficar mais cheirosa, né? Porque se a gente pegar agora, quase não tem nada de cheiro, né? Você vai dizer, não parece nem erva baleeira, né? E aí depois ela vai para o local definitivo. Bom, Célia está mostrando que
né? O livro com uma planta que a gente pouco gosta, né? Acabamos de trabalhar com ela e olha lá. O racemo, né? A capa do nosso novo livro é o racemo da erva baleeira. Não podia deixar de ser, certo? E o dorso E o dorso é É o resto. o né? resto é o dela. resto da foto, né? Mostrando a folha. É a A gente folha tem uma inteira. ó. foto, né? Uma foto na casa do meu pai, né? Com o céu, Olha o lá. céu azul bonitinho, né? Até a coloração do céu mesmo azulado. E a gente produzir uma foto, né? Com um fundo, né? Da região lá do meu pai, da casa do meu pai, né? Porque tem erva baleeira por lá. E a gente produziu a capa, né? Homenageando uma planta brasileira, né? Porque a gente tem que começar a pensar, né? Quanto mais plantas, que a gente estuda plantas próximas da gente, mais fácil de a gente conseguir uma muda, de a gente conseguir a erva, né? Conseguir fazer a utilização, tê-la em casa, né? Por que não, né? Você ter um vaso em casa de essas plantas. E o conteúdo, né, Paulinho? Conta para o pessoal como é que é o conteúdo desse livro. O conteúdo é muito interessante porque ele tem todos os princípios ativos das plantas, né? Por ordem alfabética. E o bacana é que cada princípio ativo tem a sua explicação. Depois nós temos as propriedades, né? As propriedades. As propriedades. E o que a gente tem aí? A gente tem todas as plantas, as mais importantes, que tenham essa propriedade. E o interessante desse livro é que, para pesquisa, todas as vezes que existe uma propriedade, que existe a planta nessa propriedade, ela vai ser repetida a monografia dela naquela propriedade. Então, as pessoas, quando vão pesquisar, fica muito mais fácil de pesquisar através dessa forma de informação e de apresentação. Cada uma das monografias vai ter diversas partes, como toxicidade, efeitos colaterais, componentes, contraindicações, indicações, parte utilizada e tudo mais. A gente pensou em fazer bem didático, né? Então a gente tem a propriedade e as plantas, e tem a monografia lá. A gente não vai pedir para a pessoa pesquisar em outra página, né? E a gente tem ainda as fotos, né? E cada monografia de cada planta, né? A gente deu um foco especial, né, Paulinho, na questão da orientação de uso, cuidado de uso, contraindicação, interações, né? Reações adversas, efeitos colaterais e toxicidade da planta. Porque se a gente pega uma planta que tem muita toxicidade, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode produzir efeito danoso, né? Quando a gente fala uma propriedade, por exemplo, a gente pega o anticoagulante. Então a gente tem plantas que agem na coagulação sanguínea? Sim, a gente tem. A gente tem uma diversidade de plantas que fazem essa ação anticoagulante. Se eu penso, a pessoa tem um trombo, posso usar? Eu vou potencializar a ação do medicamento. Então a gente tem que sempre saber, né, negociar até com o médico, né, para você ter uma orientação legal, né, em relação. Muito médico não vai aceitar que a gente faça um tratamento complementar integrativo, mas tem médicos que aceitam e gostam, inclusive, né, que você faça essa interação, né, essa duplinha, né, entre o médico e o terapeuta, né. Então a gente tem que sempre casar as informações e a gente tem que tomar cuidado e orientar, por exemplo, né, que a utilização de um anticoagulante pode produzir, por exemplo, sangramento gengival quando a gente vai escovar dente. Já é uma orientação de uso. Então, se surgir esse problema, você tem que interromper a utilização daquela planta. Justo que planta faz isso? Uma cúrcuma, que muita gente usa, né? Que tem no livro, inclusive, né? A cúrcuma longa, o açafrão da terra, a gente tem no livro. Então, você tem que saber orientar. E tem interação com o medicamento? Tem. Vai potencializar a ação do AS, da varfarina, heparina, né? São medicamentos que vai ter interação, né? Então, e é uma planta que nem a cúrcuma, uma planta muito tóxica? Não tem nenhum registro, né, de toxicidade da cúrcuma que a gente encontrou. Então, os estudos científicos sempre falam, é uma planta dentro das doses normais, é sempre uma planta muito segura, né? Então, a gente vai seguir sempre a orientação de dosagem, inclusive, assim, é importante, né, que a gente tenha como referência, né, bibliografias que ajudem, auxiliem nessa coisa da dosagem, né? Ou seja, é um trabalho de muita pesquisa em várias bibliografias e a gente compilou isso da melhor maneira possível para que vocês tenham
o máximo de informações possíveis dentro desse livro. A gente já tem, o doutor Otávio, né? Ele falou que esse livro vai ser um livro de mesa de consulta dele, né? Que ele tem alguns livros, né, sobre dosagem, orientação, né? Essa coisa de dosagem oficial, se é uma planta que tem reconhecimento pela Anvisa ou não, né? E aí ele está usando esse livro agora como um livro que ele vai orientar a questão da utilização. Olha, você vai ter que pensar nisso, da interação com isso. Então ele está orientando. Olha que coisa legal, né? A gente tem sempre algumas pessoas que vão ajudando aí, dando esse retorno para a gente, né? Em relação a um livro, né, que é bastante didático. E a gente tem ainda no final, né, Célia, a gente tem um índice, né? O Paulinho que organizou todo esse índice, né? Teve um trabalhinho bem chato, né? Que vai ajudar ainda mais a pesquisa, né? A gente tem a bibliografia que a gente consultou, então tem muita bibliografia. A gente tem depois, tem um índice onde tem os nomes populares, né? O índice por nome popular, o índice por nome científico da planta. Então a gente tem aqui, ó, índice de nomes científicos, né? Tá tudo em ordem alfabética, né? A gente tem um índice por nomes populares, né? Então você tem lá, você não conhece o nome científico, você é pelo nome popular, você chega na página, vai ter sempre as páginas onde a gente tem referência àquela planta. Então foi um trabalho que eu falei, poxa, é um trabalho muito legal que a gente acaba fazendo, né? E que eu gosto dessas coisas porque é bastante didático na hora da pesquisa. E uma coisa mais legal ainda nas fotos, né? Quiserem mostrar as fotos, a gente tem lá a planta, então a gente pega lá, por exemplo, orégano, né? Tem o nome científico, Origanum vulgare, né? Antioxidante, carminativo e digestivo. Aí você vai olhar nessas propriedades, está lá a monografia, né? Então a gente procura assim, trazer bastante didática nas fotos, né? Mostrar os detalhes das plantas, né? Porque a gente prioriza muito essa coisa da identificação, um cuidado especial, né? Essa coisa da identificação, né? Sempre mostrar os detalhes, né? Quando a gente falou do serilhado da erva baleeira, né? Quais são as nervuras, o formato da folha, né? Como é que é a flor, como é que é a semente, né? A gente sempre gosta disso, né? E aí ficou bastante orientado, né? Em relação até com a informação de nome científico. A gente vai fixando o nome científico, que é muito complicado, né? Para quem está começando a estudar. Se você vê várias vezes o nome científico e já tem o nome popular do lado, né? Você relaciona. Então a gente gostou muito de fazer essa brincadeira didática, né? De falar sempre o nome principal, o nome popular, depois o nome científico em seguida e as propriedades que aquela erva está contemplada dentro das propriedades no livro. E aí todas essas propriedades, quer dizer, uma única planta, ela vai aparecer várias vezes a monografia dela. Vai depender de quantas propriedades ela participa. Só para vocês terem uma ideia, a guaçatonga aparece em 10 propriedades. Então, uma Por isso que a gente usa tanto guaçatonga, né? Às vezes a pessoa fala assim, vocês usam mais baleeira e guaçatonga. Por conta das próprias propriedades que elas têm. Para que eu vou usar uma planta que a gente não conhece, que às vezes nem é validada? São duas plantas brasileiras, né? E são duas plantas que com muito estudo científico, né? A gente tem, na verdade, assim, vocês não fazem ideia, né? O quanto carinho tem por trás desse livro, né? Porque a gente não foi apresentar para vocês as pesquisas científicas, né? Porque isso a gente dá dentro dos cursos, né? Os cursos, eles vão ter uma base muito boa, né? Com os estudos científicos, a gente vai ter toda uma orientação. Então a gente passa alguma coisa em relação a alguma planta, né? A gente tem toda a base científica, né? Então a gente procura relacionar com as pesquisas científicas. Quanto mais os estudos forem, porque tem estudo in vitro, tem estudo in vivo, tem estudo que é em animal, tem estudo que é em gente. Então se a gente faz estudos, né? Tem estudos que são ensaios clínicos, tem estudos em fase 1, fase 2, fase 3, né? Então a gente tem uma série de estudos científicos. Então a gente prioriza os estudos mais importantes, que são aqueles estudos em humanos, né? Que tem já um efeito comprovado, né? Porque a gente tem uma segurança na utilização das plantas. Então fica muito mais gostoso. É claro que esse livro tem 415 páginas, né? É um livro grande, né? Não é um livro pequeno. É um livro capa dura, né? Tem até um marcador, né? O pessoal teve um cuidado especial com a gente, né? Fizeram um marcador para você pode marcar a página que você quiser, né, que você está lendo, né? Então é um livro de consulta, é um livro de leitura, é um livro muito legal, né? Se vocês quiserem,
Então dia 6 a gente vai ter aí o lançamento, né, em São Paulo. A gente está perto do metrô São Judas, né? A gente vai deixar nas redes sociais o endereço direitinho para vocês. Será sempre um prazer, né? O livro compra onde? Compra com a gente, né? A gente não fez um livro para distribuição a nível nacional, né? Porque a gente não tem uma gráfica, a gente tem a gráfica, mas a gente não tem uma editora, né? Porque a editora custa caro, né, pra gente, ao mesmo tempo, né? E a gente preferiu fazê-lo independente, né, de uma editora, né? Para a gente distribuir, a gente mesmo que distribui o livro. Tá? Então eu trabalho, se vocês quiserem compartilhar, né, compartilhar com os amigos, né, comprar para os amigos, será sempre um bom presente, né? A gente já teve muitas pessoas que compraram, né, para dar de presente, né? Que realmente é um belo de um presente. Valeu, pessoal? Até a próxima. Até o dia 6. Isso.